Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, disse que a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos vai controlar os abusos dos governos contra a sociedade na busca de recursos. Rodrigo prometeu que a Casa vai votar todas as agendas que tiverem o apoio e o apelo da sociedade. Para o governo, a medida é crucial para o ajuste das contas públicas. A PEC será votada em 2 turnos e, para ser aprovada, serão necessários 49 votos em cada turno. Bem, ainda falando sobre a PEC 241, eu recebo na bancada do J+, o advogado especialista em direito constitucional, Luiz Felipe Duarte. Seja muito bem-vindo. Vamos fazer essa entrevista didática. Sim. Não é porque a gente ouve uma coisa numa rádio, uma coisa num canal de televisão, essa coisa toda. Uma PEC, então, é um projeto de emenda constitucional. Isso. Eu fiz uma analogia, só para começar, como se fosse uma operação muito sensível cardíaca. Nós vamos mexer no coração do país, que é a Constituição. Exatamente. O que é uma proposta de emenda constitucional, basicamente? É a ferramenta, é um instrumento jurídico que o Congresso Nacional faz uso para poder alterar a Constituição. Como você mesmo disse, a Constituição, hierarquicamente, é a lei mais importante do nosso país, é o que rege todo o ordenamento jurídico pátrio como um todo. É através da proposta de emenda constitucional que você altera esse texto e as matérias que não são cláusula pétrea, que o próprio texto constitucional prevê que não podem ser alteradas. Esse novo regime fiscal é como se nós chegássemos em casa e falar, daqui para frente, gente, o negócio é o seguinte, nós vamos diminuir os gastos no açougue, no supermercado, vamos desligar todas as luzes a partir das 22 horas. São medidas de cautela para que não se estoure o orçamento. Isso. Hoje no país a gente vive um momento de déficit, né? Hoje as contas públicas não fecham. Essa proposta de emenda constitucional, ela tenta equilibrar as contas do governo para diminuir o déficit, que seria esse prejuízo nas contas públicas. O que acontece, o que esse novo regime fiscal propõe? Ele faz uma alteração na Constituição para prever que os gastos da União só podem ser aumentados baseados na inflação do ano anterior. Então, se faz uma previsão da inflação para que o aumento seja repassado para o orçamento do ano seguinte. Que tem sido de uns 6%, mais ou menos. Isso, varia de 6% a 9%. Tá. É só assim, e assim subsequentemente. Isso, subsequentemente pelo até prazo uma nova de 20 votação. anos. Não, a PEC tem um prazo de 20 anos. De 20 anos. 20 anos, é imutável isso daí. Então, só poderia ser alterado após esses 20 anos e ela ainda tem no dispositivo que em 10 talvez exista a possibilidade de referendo. Mas, inicialmente, é 20 anos. Isso abrange todos os níveis de governo, o municipal, estadual, federal? Em tese, é sobre a União. A Constituição trata sobre o orçamento da União. Os outros, subsequentemente, vão acabar seguindo o conceito e o procedimento, porque a norma constitucional, ela atinge todos. Agora, doutor Luiz Felipe, como isso atinge a população? Então, o que muitos especialistas têm dito, e é um problema que a PEC tem e é estrutural, e muitos economistas e pessoal do meio jurídico tem colocado, é o prazo dessa PEC. Tá? Nunca, em nenhuma vez no mundo, se teve uma PEC que tentou por 20 anos manter esse congelamento do aumento dos gastos. Tá? Isso vai atingir diretamente os direitos sociais, que seriam os orçamentos da saúde e educação, principalmente. Eu li um estudo do Diese há poucas semanas e o Diese disse que se a partir de 2002 fosse utilizado esse critério de aumento pela inflação, hoje a gente teria um orçamento de educação 47% menor do que existe hoje. E tendo como base a inflação, a tendência não seria essa inflação aumentar? Então, porque o que acontece? Hoje a gente tem um problema arrecadatório do Estado, com a desaceleração da economia, com a questão da perda de arrecadação, se criou esse rombo. Com a volta do crescimento econômico, você pode ter uma inflação que seja menor do que o aumento da arrecadação. E a questão que muitos especialistas têm colocado é: o que será feito com esse superávit? Já que ele não pode ser, em tese, legalmente investido na educação e na saúde. Porque a lei vai prever que
a única forma de você aumentar é através da inflação. Então, você aumenta a arrecadação, não pode fazer esse repasso e cria esse limbo. Por isso que, muitas vezes, ela vem sendo criticada. Eu acredito que alguma medida tem que ser proposta para fazer essa alteração, para arrumar a questão do rombo fiscal que existe hoje no Brasil. Na esteira do que o senhor está dizendo, desse rombo, em relação ao rombo, esse período de 2 décadas é muita coisa, não é? Muita coisa. É a mesma coisa que você está devendo aí, sei lá, 1 milhão e está pedindo 40 anos para pagar. Alguns economistas têm colocado que nenhum país tomou essa medida de congelamento por um período tão grande. E isso afeta diretamente as ferramentas macroeconômicas para controle do gasto público. É isso que vem preocupando e preocupa muito o pessoal da área jurídica. Porque é um ataque direto ao contrato social, que seria o que a Constituição Federal propõe, direitos sociais. Essa PEC, de certa maneira, ela altera a essência da Constituição da República. Perfeito. Pelas beiradas, dá uma voltinha. Muito obrigado, doutor Luiz Felipe, Imagina, pela sua presença. estou à disposição, sempre que tiverem alguma dúvida, eu estarei presente aqui para... Muito obrigado mais uma vez.